Vamos falar de teatro. Roque Santeiro musical estreia em São Paulo. O nome remete à novela, mas na verdade o espetáculo é uma montagem de O Berço do Herói, peça escrita por Dias Gomes em 1965. Um texto censurado durante a ditadura militar e que deu origem ao Roque Santeiro da TV. Aqui no estúdio a gente tem Flávio Tolesani e Lívia Camargo. Roque Santeiro e Viúva Porcina. No palco, o triângulo se fecha com o Jarbas Homem de Melo, que faz o Senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Tá certo. Bem-vindos ao Metrópolis. Obrigada. Obrigado, Gigi. Olha, esses personagens fazem parte do imaginário dos brasileiros, dos cubanos, dos norte-americanos, porque a novela fez sucesso no mundo inteiro, né? Foi. Esse foi o principal desafio de vocês, desgrudarem daqueles ícones da televisão que marcaram esses personagens? Acho que é um desafio e, ao mesmo tempo, dá um gosto, né? Porque aquilo tá na nossa memória, e como você falou, da maioria da população, os que têm idade para isso. E então é uma referência para a gente o tempo todo, é uma reverência também, né? A gente faz homenagem e, ao mesmo tempo, tem que seguir o texto da peça, que ele indica muita coisa diferente da novela, por mais que a situação seja a mesma. E é teatro, né? Mas essa responsa de fazer reproduzir, né, de alguma forma, esse momento, essa novela foi um sucesso. Claro. É enorme. Porque tem claro, Dias tinha as indicações para cada personagem, né, Lívia? A Viúva Porcina, por exemplo. Como é a Viúva Porcina por Dias Gomes? O próprio Dias Gomes, ele coloca na rubrica, assim, que a porcina, toda ela é, assim, manifestação dos seus instintos mais naturais, assim, né? Então, um certo ar de dama que ela tenta imprimir, uma certa elegância que ela tenta imprimir deve soar totalmente falso, porque, na verdade, o estado dela natural é o de fêmea pronta para o ataque. Uau! E você tá no palco, assim, fêmea pronta E pro ataque. não dá para ignorar a composição da Regina, né? Ela é uma grande inspiração. Ela está muito bem na novela, não dá para ignorar. A composição da Regina Duarte está muito no imaginário das pessoas, mas também para a gente, né, que fez a peça como teatro, se a gente pega e faz uma mera imitação do que foi feito na TV, não tem aí sentido, também né? não fica legal, sabe? Não convence, entendeu? Não convence. Acho que a gente tem que fazer a personagem considerar o que já foi feito, que é muito bacana, a composição da Regina é muito legal, então eu uso como inspiração, mas tem que imprimir a minha leitura em cima daquilo, né? Senão não vem com verdade e aí não cativa o coração das pessoas, né? Tá bom, então, passada essa pergunta que todo mundo faz, é a clássica, né? A clássica pergunta, vamos ver um trecho do espetáculo. Olha. Como é que você queria? Que isso ficasse eternamente em segredo. Não, mas sempre se pode manter o caso numa questão onde muita gente tem a dúvida. Porque uma coisa é dizer que o senhorzinho Malta dorme com a viúva do Cabo Roque. Outra coisa é bater uma fotografia dos dois na cama. Tô ligando. Mas tem que ligar, Porcina. Tem que ligar. O povo tem que imaginar que a viúva do Cabo Roque é uma mulher honesta. Roque, eles querem que você volte pra Itália. Como é? Mas eu mal cheguei. Acham que você veio atrapalhar a vida de muita gente. Não só de muita gente, de uma cidade inteira. Ia ser uma calamidade. Assim como um terremoto, entende? Ou um castigo. Eu não entendo. Só porque vão ver que eu não sou o super-herói de história em quadrinhos que vocês inventaram? Gente, nem eu tinha visto Tá ainda. vendo? É sempre assim, esse choque que a gente tem de o ator. E aí, aqui no programa do espetáculo, tem aqui uma aspas do Dias Gomes falando sobre como o espetáculo, uma montagem deve ser. E ele diz assim, o que é isso? É uma comédia, um drama, uma tragédia? Talvez seja uma comédia com background trágico. Isso é maravilhoso, melhor né? define mesmo. Que tem que ter essa hibridez. Porque senão ele não quer totalmente o pastelão, o esculacho, ele quer tudo junto. E a peça é um pouco tudo isso, né? É muito claro no texto isso. E essa indicação aí dele foi fundamental pra gente. No momento do ensaio, ela veio esclarecer muita coisa, né? É isso, não adianta, a comédia não serve para muita coisa se de fato ela não chegar num lugar muito mais profundo em algum momento, né? Pode ser através do riso, de qualquer jeito, mas o assunto que está sendo discutido ali
ele é trágico. Então vamos rir do quê, né? E o Dias Gomes coloca isso de uma forma magnífica no texto, né? Acho que ele tem uma trajetória de ser muito mais cômico e ao longo da peça vai se tornando uma tragédia. Não deixa de rir da tragédia, mas é uma tragédia. É claro, claro. E as pessoas riem muito no espetáculo, né? E a gente fica aguardando. Agora é um espetáculo musical, então tem composições ali do Zé Cabaleiro, que fez um trabalho maravilhoso, né? Mas também em cima de algumas letras do próprio Dias Gomes, né? De poemas do próprio Dias Gomes, né? E que, na verdade, elas estão no espetáculo teatral como letras. Só que elas foram musicadas para as montagens que foram proibidas pela ditadura. Elas foram musicadas, acho que pelo Edu Lobo, Caetano Veloso. E também teve alguma coisa do Tom Jobim também. No começo do projeto, parece que foram atrás, né, desses compositores, pelo menos do Edu Lobo e do Caetano, não conseguiram contato. E o Zeca virou e falou assim, não, mas eu mesmo quero musicar, quero dar minha versão, quero dar a minha melodia, os meus arranjos. Então foram criados arranjos novos mesmo. Muito algumas, né, algumas músicas são composições do Zeca mesmo, originais, né? A letra. Tem. Sim, no programa tem tudo, assim, quais são Dias Gomes e Zeca e quais são só do Zeca. Agora é um espetáculo carregado de história, né? E a gente separou o Dias Gomes contando um pouco da trajetória do rock santeiro, desse espetáculo que, na verdade, era o berço do herói, né? Vamos ver o Dias Gomes falando com a gente? Vamos. Qual foi o texto teatral que mais te deu problemas com a censura? Bom, foi o Berço do Herói, que foi o rock santeiro depois, né? Que foi proibido na noite da estreia, né? E é uma história kafkiana, né? Porque a censura, os censores haviam aprovado o texto, né? E, de repente, o espetáculo foi proibido. Na verdade, foi feita uma campanha para a liberação da peça, aí chegou um dia que uma delegação de atores foi ao Carlos Lacerda, que era então governador do então estado da Guanabara, para pedir a ele para intervir. E teve a seguinte surpresa, ele disse, quem proibiu a peça fui eu. Eu proibi esta peça porque ela é imoral e subversiva. O herói central da peça, o herói da peça, né, é um cabo da Força Expedicionária Brasileira que deserta, né? E, como você sabe, soldado brasileiro não deserta, né? O soldado não é covarde, né? Então, por isto, os militares insistiram na proibição da peça. Quando foi para 10 anos depois, em 75, eu resolvi adaptar essa peça para a televisão. Bendito santo meu bem, bendita a graça do céu, bendita a força da fé, bendito o homem de Deus. E como eu sabia qual era a razão da proibição, que era justamente o personagem central, eu transformei esse cabo num santeiro, um fazedor de santos, né? E desenvolvia a mesma temática da peça, tal, a mesma coisa, tal, mas mudando o nome das personagens, tal, né? E, surpreendentemente, a novela foi proibida também. Só porque essa estrada passa no meio de uma fazenda que eu comprei? Ora, mas ela ia ter que valorizar as terras de alguém, não ia? Não, então que valorize as minhas terras, porque eu faria a ideia. Tô certo ou tô errado? E ficou esse tempo todo sem ninguém saber exatamente por que rock santeiro foi proibido. Até porque, 10 anos depois, em 85, foi exibida a novela. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ela já tinha 51 capítulos escritos antes, e todo mundo olhava e dizia, mas por que foi proibido isso? Não se entendia, né? Até que, com a abertura dos arquivos do DOPS, né, encontrou-se lá o registro de telefonemas gravados. Então, um telefonema gravado era entre o historiador Nelson Benex Sodré e eu. Né? E ele me perguntava pelo telefone, o que é que você está fazendo? Ele disse, eu estou fazendo aqui uma pequena sacanagem, eu estou adaptando o Berço do Herói para a televisão, deu o título, mas não passa, você sabe que os militares, não, mas eu fiz uma tapiação aqui, mudei o nome das personagens, tal. É a mesma coisa, mas eles não vão perceber, não. Aí o Nelson deu uma gargalhada, disse, não vão, esses milicos são muito burros, não, tudo sendo gravado. Tudo estava sendo gravado. Esse humor dele está na peça, né? É, maravilhoso.
maravilhoso, porque ele contando já é, né? Uma delícia ouvir o Dias Gomes falar, né? Ele contando essa história. E o seu rock santeiro? O meu rock? O Cabo Rock, você é Cabo Rock. Cabo Rock, Cabo né? Que o original Rock. é o Cabo Rock. É o Cabo Rock, que né? É uma pequena diferença da novela, né? Na novela ele não era militar. Mas olhando isso aí, né? O discurso do Dias, ouvindo ele falar, está muito presente na boca do rock, inclusive, né? O rock é o cara que chega e vê que tá tudo diferente de quando ele saiu e que ele não tem mais nada a ver com aquilo, justamente por isso, porque ele fala a verdade e lá dentro daquela cidade todo mundo esconde tudo. Eles vivem à base de uma mentira, né? Que também ela só é reconhecida quando ele volta, essa mentira. Mas a manutenção da mentira é fundamental. Então esse rock é esse cara indignado com eu só quero viver, não tenho nada com vocês, terem mentido, inventado uma história. Eu não sou herói, não sou nada disso. Eu sou simplesmente um cara que não ficou na guerra. Aliás, pelo contrário, né? Ele está vivo porque foi um cagão, como ele mesmo fala. Exatamente. Ele não está vivo porque foi um herói, ele está vivo porque cagou de medo da guerra, né? E a gente vive numa sociedade que busca os heróis o tempo inteiro, né? A gente tem essa busca pelo herói e tem a manipulação, tem essa busca da sociedade pelo herói e tem a manipulação das elites desse nosso desejo, né? Dessa verdade que, será que é verdade, né? O que importa é mais o que está sendo acreditado do que, de fato, o que acontece, né? Acho que é um pouco isso, né? Essa construção do mito é mais importante do que o fato. Você tem toda a razão. E aí essa questão da gravação, né? Tão atual isso, esse grampo telefônico, né? A gente vive nesse tempo de grampos um pouco questionáveis e tal. Agora é profundo, mas a gente sente que vocês se divertem muito lá no... Demais. Parece que é divertido. Vocês não vão falar que não pra mim, né? Não, mas é muito mas eu vou divertido. ver se é verdade. É divertido? É muito divertido. Eu costumo dizer assim, que quando a gente não se diverte fazendo qualquer personagem que seja, assim, sabe? O ator tem que se divertir, o ator não pode sofrer para fazer, sabe? Tem que ser um prazer, tem que ser uma entrega no bom sentido, entendeu? Senão, puta, se é sofrível, assim, sabe? Pro ator fazer aquilo, vai ser sofrível pro público também, sabe? Você já tinha cantado antes em algum espetáculo? Sim, né? Não, eu costumo dizer que eu sou uma atriz que canta. Quando preciso cantar, eu canto. Mas eu não tenho uma carreira de cantora, não tenho um repertório de cantora, assim. Mas a gente, né, tipo, sabe tecnicamente cantar um pouquinho para quando precisar cantar, tem na manga. Cantou no espetáculo, Canta né? muito. Esse triângulo também, o Jarbas com vocês, o Jarbas com você também, É uma delícia. É ótimo, O né? Jarbas é um espetáculo, né? Que ator incrível. Uau, né? A construção dele, todo o processo dele é deslumbrante. Não, ele é um artista. Esse aí é o artista completão mesmo. Esse sabe? é o completão, Esse né? é o completão. Ele canta, dança, interpreta muito bem. Muito bem. Rock santeiro musical. Por que será, hein, que vocês não colocaram o berço? Para as pessoas saberem, né? Exatamente. Claro, né? Exatamente. O berço do herói, aí você coloca embaixo. Rock santeiro. Então já chama logo de rock santeiro, é isso, né? Para que confundir isso? Pra que confundir? Tá claro. Não, e também tem um apelo popular maior o nome do rock. A gente sabe que a gente, né, vai atrair muito mais público com o rock. E aí, em se tratando da mesma história, para que não fazer uma certa propaganda ao nosso favor, levar bastante público no teatro? Acho que é importante o público brasileiro ir assistir essa peça e ouvir essa história. Está muito atual, dialoga demais com o nosso momento político. Então, nesse sentido, é uma propaganda no bom sentido, para levar mais gente para ouvir essa história. Muito bem. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Fiquem para as dicas culturais, pode ser? Claro, com certeza. Que bom.